Olá, pessoal! Mais uma vez iniciamos uma videoaula agora sobre globalização e já iniciamos aqui com o seguinte questionamento: o que é globalização? Bom, a globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Essa imagem que você visualiza, por exemplo, mostra um pouco desse processo, não é mesmo? Através da transferência de cultura, através da assimilação de um idioma para a realização das trocas comerciais, para efetivar de fato as normas políticas, não é? Para que haja uma comunicação da qual a globalização necessita. E na sequência nós vamos analisar como ocorreu a globalização, como se deu esse processo, onde pôde-se perceber que ele iniciou, não é? Então vamos avante, vamos seguir aqui. Então, pessoal, anteriormente às grandes navegações, tivemos aí o período das cruzadas, né? Que favoreceram o reaparecimento das feiras, como eu tinha falado, regulares, se tornaram regulares nos cruzamentos das principais rotas comerciais e propiciaram o conhecimento de novas mercadorias, territórios que passaram a se destacar e cada vez mais ampliar o comércio, não é mesmo? O comércio que antes se restringia a determinado local, passou cada vez mais a se ampliar, né? Então, nessa época, era a região do Mediterrâneo e o norte da Europa, era lá que se concentravam as transações econômicas, principalmente em torno das feiras da região de Champagne, no território francês. Tivemos também a expansão desse movimento comercial para outras regiões, como Servilha, na Península Ibérica, Pisa, na Península Itálica, e Antuérpia, na região de Flandres, na atual Bélgica. Bom, o que as grandes navegações têm a ver com isso? Não é mesmo? É um questionamento. E como isso aconteceu? Como a globalização ela aconteceu? Então, esse foi um período de busca por novos territórios, ampliação e até formação de novos mercados. Assim como as cruzadas favoreceram o reaparecimento de feiras regulares nos cruzamentos das principais rotas comerciais e também propiciaram o conhecimento de novas mercadorias e territórios que passaram a se destacar e cada vez mais ampliar o comércio, como por exemplo no século XII, o comércio entre a região do Mediterrâneo e o norte da Europa, né, que se concentrou principalmente em torno das feiras da região de Champagne, não é mesmo? Então, o que se percebe é que é um processo até mesmo um pouco anterior às grandes navegações. De fato, é marcante o período das grandes navegações, não é mesmo? Porque é um período, como eu falei agora, em que ocorre a busca por novos mercados, por novos territórios. E é essa ampliação que vai calhar exatamente na expansão econômica, não é mesmo? Com essa ampliação dos mercados. Então, vamos mais para frente, seguir para ver agora os detalhes, né, de como isso aconteceu. Bom, o que se percebe é que com o passar dos séculos, só tivemos o avanço desse processo numa velocidade cada vez maior, que caminhava para a construção de um comércio global. Para acompanhar a velocidade da concorrência, a ansiedade dos mercadores por chegar primeiro nos locais desconhecidos e inexplorados é que os portugueses e espanhóis se destacam
com as grandes navegações, que precisavam acontecer com brevidade e eficiência, a fim de alcançar o retorno econômico de conquistas, exploração e comercialização tão almejado por esses europeus. Está entendendo como esse processo vai acontecendo? Então, as grandes navegações trazem aqui as suas contribuições com o avanço territorial, a conquista de novos mercados, com a exploração de também novos produtos, não é? E a comercialização dos mesmos. Ocorre que agora a gente tem também a ampliação do mercado, a expansão comercial. Para dar resposta para esse desenvolvimento, a cartografia naquela época foi fundamental. E assim como a bússola, as caravelas, a pólvora e a invenção da imprensa foram importantes para essas conquistas, os mapas também se somaram a estes recursos como tecnologia da época. Então, os mapas, eles vêm a se somar a todos esses recursos como mais um recurso tecnológico de muitíssima importância, né, que vai contribuir para ampliação, digamos assim, para ampliação das grandes conquistas, né? Podemos notar que essa velocidade só intensifica o aumento dessas buscas econômicas, a velocidade como as coisas vão acontecendo, procedendo, trazendo como resultados a consolidação do capitalismo, que propõe cada vez mais a ampliação das trocas comerciais. O aumento do espaço onde ocorrem essas trocas e também a diversidade de produtos que seguirão esse processo, né? Tudo isso contribui para que a globalização, ela de fato, venha cada vez mais se perpetuando, né? Então, nota-se aqui, observa-se aqui a grande contribuição dos mapas para que as grandes conquistas continuassem, para que a formação desses mercados nesses locais que iam sendo descobertos e projetados nesses mapas, né, fosse do tamanho, da grandeza que foi, da qual foi. De sorte que tudo isso vem culminar mais na frente para que os processos de revolução industrial aconteçam, certo? De tal forma que as revoluções industriais promovem esse cenário quando colaboram com a massificação da produção, que precisava agora atender novos mercados e novos consumidores. Assiste-se à elevação de um movimento migratório local para além das fronteiras, que empurra para o interior dos mercados um padrão capitalista definindo as novas regras comerciais que determinarão as novas rotas comerciais por onde transitarão produtos, serviços e até cultura. Cabe chamar a atenção, pois as revoluções industriais marcam a evolução da ampliação desse mercado, que era local, com as feiras do século XI, XII e XIII, né? XIV, XV também, para a formação de um mercado global. Sim, se a primeira fase contribuiu para o aumento da produção, a segunda fase da Revolução Industrial contribuiu para a melhoria do processo de produção, com a implementação de recursos tecnológicos mais eficientes para a administração desse processo e o movimento deste, que agora também atingia outros países não europeus, como por exemplo os Estados Unidos. E mais na frente, a terceira fase, chamada de Revolução Técnico-Científica, né, que é impulsionada pela integração global promovida por essa globalização.
de um século. Pois é, Realmente incrível. que eu citei no começo da aula, com que a transferência, né, das informações necessárias para isso, agora na revolução técnico-científica, se consolida com a integração entre as diversas localidades existentes no espaço geográfico, levando a uma industrialização globalizada. Se você notou a influência dos meios de comunicação e de transporte, você compreendeu até aqui como a globalização vem se efetuando. De maneira que a indústria automobilística, por exemplo, de nacionalidade japonesa, consegue criar um projeto em um centro de tecnologia sediado na América do Norte, ou na Europa, ou na China, realizando a produção de peças em diferentes localidades e montando o produto final no Japão. Esse fenômeno também retira a necessidade de as empresas se localizarem essencialmente próximas a um mercado consumidor, como era na época das feiras. Na continuidade, temos a globalização não só econômica, mas também cultural e política, com a aceitação dos padrões de conduta que os estados se submetem e outros determinam para a livre circulação de capitais internacionais, abertura econômica e trocas culturais como modo de se vestir, aquisição de outros idiomas, consumo de produções visuais, do modo de viver de outras nações. A chave está bem debaixo dos nossos pés. Bem, na verdade, debaixo do pé não. É o pé. Na Universidade de Shinsei, no Japão, Todd Pataki conduz uma pesquisa que permitirá reconhecer e identificar cada pessoa de acordo com a sua pisada. A pisada de cada pessoa é única, como as impressões digitais. Podemos estudar o modo como usa os pés com uma técnica de análise da pisada. A vantagem de usar essa análise em vez das impressões digitais ou da análise da íris é que pode ser realizada de forma rápida, discreta e sem que a pessoa tenha que parar. Para analisar os detalhes da pisada, Pataki utiliza uma plataforma com 12 mil sensores que registram dados da forma e pressão de cada passo. No protótipo, é preciso estar descalço. Enquanto eu caminho, dá para ver a distribuição da pressão sobre o... No entanto, também chegamos num patamar em que o monopólio determina quem irá se submeter a essas regras. Nesse aspecto, quem chegou por último é que perde. E a América Latina, então, tem sérios prejuízos ao fazer parte dessa globalização perversa que limpa o rigor do pagamento a juros elevadíssimos, com a privatização de várias estatais, o aumento da circulação de produtos importados que quebram o mercado nacional, gerando desemprego, e a transferência cada vez maior de recursos naturais para o mercado internacional. É essa globalização que inicia com todo esse cenário que você acabou de ver, que é perversa para quem chega por último, para os países emergentes, para os países da América Latina que foram colonizados desde o período das grandes navegações. Que globalização é essa? Para quem ela é benéfica? Quais são os benefícios que o meu país, que o meu povo, que a minha gente recebe em participar desse processo? Essa revolução técnico-científica, que ao mesmo tempo traz tantos recursos tecnológicos, avanços que contribuem para a evolução da vida, das coisas, como agora poder dizer que ela é benéfica? Talvez somente, ou com certeza, para aqueles que chegaram primeiro, os países desenvolvidos que já fazem parte dessa globalização.
Porque fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. o consumo é o grande fundamentalismo. Implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. É assim que Milton Santos discute sobre o mundo global visto do lado de cá. E é essa leitura que eu também proponho que você faça. O mundo global visto do lado de cá, a partir da análise de Milton Santos, um grande geógrafo que deixou contribuições marcantes sobre esse processo tão atual. Milton Santos discorre da globalização a partir de 3 pontos de vista. A globalização como fábula, a globalização que seria como nos fazem ver, a globalização perversa, como ela é, e a terceira visão, a globalização como ela deveria ser. No entanto, aquela que está mais impregnada no nosso contexto é a globalização como perversidade, que faz esse povo sofrer tanto com o desemprego, com a ampliação dos mercados informais por causa do aumento da comercialização de produtos importados, a privatização das empresas, que tem gerado também uma grande desnacionalização, não é mesmo? E a transferência dos nossos recursos para o mercado internacional. Então, essa seria a globalização perversa, extremamente negativa, que acompanha os países emergentes atualmente. Em janeiro de 2000, a completa dolarização da economia provoca um grave levante popular que termina 15 dias depois com a queda do presidente. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo, pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial, privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O governo perdeu o controle e reagiu como de hábito. A morte de um jovem comoveu o país. A pressão popular obrigou a desprivatização da água. La decisión y la lucha de hombres, mujeres, niños y ancianos de todo el pueblo de Cochabamba. Este es un primer paso que se ha dado, muy pequeño pero importante, de la significación que tiene la democracia. Muchos habíamos pensado que la globalización nos había... Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma videoaula, onde eu vou aqui resumir e concluir sobre o processo de globalização, já novamente retomando o conceito. Percebemos que a globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Econômica porque percebemos aí desde o movimento das feiras, né? Lá nos séculos anteriores, século XIII, XIV, XV, com as grandes revoluções, com as grandes navegações, no século XV, mais para frente vimos aí a ampliação dos mercados de forma bem intensa, né, com o capitalismo já consolidado.
com as revoluções industriais, atendendo aí a necessidade dos novos mercados consumidores, com a ampliação da produção. Vimos também a terceira fase dessa revolução técnico-científica, que traz aí, dentre os seus vários recursos, o que mais se destaca, que é o recurso tecnológico, com o auxílio dos meios de comunicações, né? Para que tudo isso chegasse ao contexto de globalização atual em que nós nos encontramos. É uma expansão e integração política também, porque os países que adentram esse processo, eles acabam se submetendo às regras dos maiores, dos mais poderosos, para comercializar. E vimos que, por causa disso, ela se torna perversa para os países pobres, emergentes, que foram colonizados, porque as regras que chegam de cima para baixo acabam nos colocando numa condição de vassalagem, numa condição de submissão, e voltamos ao estágio de colonizado novamente. Então eu encerro aqui com as palavras de Saramago a respeito de todo esse processo. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e é outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera, e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundiais de Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos e eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? A questão é essa, que a gente esvaziou a palavra democracia de conteúdo. A gente continua falando de uma democracia sem saber muito bem o que está falando. Quer dizer, que nós utilizamos uma série de conceitos que vêm de um outro tempo e que se tornaram vazios porque o tempo mudou, o que é conveniente, né? E o que ficou foi o eleitoral. O resto, a representatividade, a responsabilidade, tudo isso perdeu força. A coerência com ideias, a transparência, isso é possível se os partidos têm claramente ideia. Porque senão de que a gente está falando, né? Se a gente não souber o que é que os partidos querem fazer de nós, né? Nós reclamamos contra os totalitarismos, né? O fascismo, o nazismo, e caímos noutras formas de totalitarismo, essa atual, né? Onde nos é exigido um comportamento estándar, onde para ser eficaz tem que seguir o mesmo modelo, uma mesma bula, onde os caminhos parecem ser marcados de forma rígida e todo escape
é punido na primeira esquina. Então, acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade